Oi Flavinho, tudo bem? Como é que você tá? Bom, a gente tá com muita saudade, só que hoje é dia de apresentação séria. É a apresentação do nosso mini seminário. Bom, o tema desse mini seminário é a indústria de materiais de construção. E os integrantes do grupo sou eu, Felipe Mates, e a Maite Augusto. Oi, Flavinho. Bom, para dar início à nossa apresentação, é necessário uma pequena imersão no tema que iremos abordar hoje. A indústria de materiais de construções, como o próprio nome já diz, é o tipo de indústria que fabrica e organiza os meios de produção de materiais utilizados em construções civis. Como você pode ver aí no canto direito da sua tela, esse ramo industrial ele segue o modelo de economia circular, que se consiste na obtenção de recursos naturais primários, depois a fabricação de produtos, após isso o consumo humano, depois sobram os resíduos sólidos e por fim ocorre a transformação de resíduos sólidos em matéria-prima secundária. Bom, e eles podem ser obtidos diretamente da natureza, como a areia, a pedra e a água, ou obtidos por processos industriais físicos e ou químicos, como no caso das tábuas de madeira, dos pisos, portas, tubos, conexões hidráulicas e o cimento. Bom, e como a escolha de um processo que a gente vai apresentar, a gente escolheu o cimento. E ele é um dos principais materiais desse ramo, sendo um dos mais utilizados na construção civil. O cimento é um aglomerante ativo e hidráulico, obtido a partir do cozimento de calcários naturais ou artificiais. Bom, antes da gente continuar, eu vou explicar rapidinho o que seriam esses aglomerantes. Eles seriam definidos como produtos empregados na construção civil para fixar ou aglomerar outros materiais entre si. E geralmente são materiais em formas de pó, que misturados com a água formam uma pasta capaz de endurecer por simples secagem ou devido à ocorrência de reações químicas, podendo ser aéreos, ou seja, eles endurecem com a ação química do CO2 no ar, como o gesso, e hidráulicos, que seriam aglomerantes que endurecem pela ação da água, como por exemplo o cimento Portland. Bom, o famoso cimento Portland ele foi descoberto em 1824 por Joseph Aspedin, em Portland, uma cidade aqui dos Estados Unidos. Com ele é fabricado concreto usado nas fundações e estruturas, e também é fabricado a argamassa utilizada no assentamento de blocos e revestimentos. Mas espera aí, como é que é fabricado esse cimento Portland? Bom, o início de processo de fabricação dele se dá com a coleta de argila, calcário e um pouco de minério de ferro. O calcário e a argila, que são os principais, eles passam pelo britador, onde ocorre a britagem, e o material fica no tamanho adequado para a produção do cimento. Estes materiais são transportados até as fábricas, onde eles são armazenados lá nos depósitos. E as matérias-primas vão para o processo de pré-homogeneização, onde é feita a preparação das mesmas. Após isso, no moinho cru, elas se transformam em uma farinha, dando início ao processo de homogeneização. Bom, em seguida, essa farinha vai para o forno para ser queimada até a formação do clinker. Esse clinker sai do forno a aproximadamente 80 graus e é armazenado em silos. É importante destacar que o clinker é a base para o processo de fabricação do cimento Portland, e ele pode ser adicionado e pode receber adições como gesso, pozolana, filler, calcário e a escória, para a produção de outros materiais. O clinker vai diretamente para a moagem do cimento, onde é adicionado outros componentes minerais. Por fim, o cimento é armazenado em silos específicos e depois ensacados para serem comercializados futuramente. Bom, para endurecer e ele poder ser usado em construções, esse pó, o cimento, ele precisa receber água, formando uma espécie de pasta, dando nome ao processo de hidratação do cimento. Este processo é exotérmico e existe a liberação do calor. As reações químicas que provocam o endurecimento reduzem a água no interior da pasta, sendo que boa parte desse líquido também evapora com o calor gerado pela reação. A perda de água é tão grande que o cimento pode até trincar. Então a areia entra nessa mistura para evitar que isso aconteça. À medida que o cimento vai se hidratando, ele começa a se transformar em novos compostos químicos. Estes que proporcionam o endurecimento e a formação de cristais e agulhas. Então ocorre o ganho de resistência do material, assim como está representado ali na imagem.
E é necessário também realizar o processo de cura corretamente. Esse processo tem como objetivo evitar a perda da água e da criação de possíveis fissuras ou quebra desse material. A velocidade da hidratação irá depender do tipo do cimento utilizado e da sua composição. Fatores externos ou intempéries, como vento, temperatura e umidade do ar, também podem ser e ter grande influência no resultado. Como exemplo, quando o ambiente está quente, a reação química do cimento é acelerada. Já quando está frio, a reação é retardada. Bom, como os benefícios oferecidos ao meio ambiente, os materiais de construção trazem importantes benefícios sociais e econômicos. No Brasil, a produção de materiais para construção representa 5,4% do PIB. E a informalidade em muitos setores é importante. Também é importante apontar que sem o funcionamento correto dessas indústrias, não seria possível a construção das nossas casas, edifícios e os monumentos. Uma inovação para essa área é a implantação de construção sustentável, onde os engenheiros e os arquitetos adotam um conjunto de práticas antes, durante e após a execução da construção, com o intuito de preservar o meio ambiente e economizar recursos naturais. Isso são baseados em 5 princípios, que seriam os projetos inteligentes, a redução da poluição, eficiência energética, aproveitamento da água e os lucros financeiros. Bom, agora a gente vai falar sobre os riscos oferecidos para o meio ambiente. Como ponto de partida, é desejável que a gente reforce um ponto muito importante. Não existe material de construção que não cause impacto ambiental. Porém, cabe ao técnico selecionar para cada situação o material que permita cumprir a função requerida com o mínimo impacto ambiental e que assim, simultaneamente, garanta o necessário desempenho técnico adequado e seja viável economicamente. Não se pode deixar de mencionar o impacto da indústria de materiais de construção no meio ambiente natural. Bom, a extração das matérias-primas necessárias à produção dos materiais de construção necessariamente significa um grande impacto importante para o meio ambiente. Por fim, o gás carbônico desprendido na fabricação do concreto, que a gente explicou há pouco, é a maior fonte de CO2 produzido industrialmente e a que mais contribui para o efeito estufa. Bom, e para a nossa reflexão final do grupo, podemos concluir que existem variados tipos de materiais de construção, que se relacionam em diferentes maneiras com a química. Dentre eles, escolhemos o cimento, que passa por diferentes processos físicos e químicos. O principal é a hidratação, que se refere a uma adição da água e o endurecimento da pasta básica de cimento, formando concreto. Podemos também observar que a indústria de materiais de construção envolve problemas ambientais, como a poluição e o desmatamento. Porém, envolve também muitos benefícios, sendo o mais importante o fato de que essas indústrias fornecem os materiais necessários para a produção de todas as construções que existem à nossa volta. Bom, agora está passando aí na tela para você, Flavinho, as referências, os sites que a gente usou para poder fazer esse trabalho para você. A gente espera de verdade que você tenha gostado. Foi muito bom poder trabalhar em cima desse tema. A gente agradece muito. Um beijo. Tchau, tchau, Flavinho. Tchau, Flavinho.